Bom dia pessoal, Emerson da Goldcar, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, passar algumas dicas aí para vocês aí de uma manutenção que a gente está fazendo aqui num carro. Bacana? Eu estou aqui com o Volvo XC60 3.2 Turbo, 280 cavalos, 2010, tá? Esse carro entrou para fazer uma manutenção comum, óleo, filtros, pastilha de freio, e eu aproveito quando eu pego um carro diferente, que eu não tenho sinal de osciloscópio, eu pego para gravar e salvar alguns sinais, e são esses sinais que eu vou estar compartilhando com vocês aí. Bacana? Algumas características do carro aí, algumas curiosidades, e compartilhar alguma coisa, alguns sinais que eu estou capturando aqui com vocês. Bacana? De praxe. Então vamos lá. Tá aqui o carro, é um motor 6 cilindros turbo, tá? Um motor bem grande, bem robusto, algumas particularidades, né? O alternador é virado aqui no meio. Ele tem um sensor aqui legal, ele tem um sensor de pressão na flauta de combustível, né? Então você consegue visualizar com o scanner. A gente pode espetar o osciloscópio também, visualizar a pressão aqui no osciloscópio. Bacana? E quais as características desse carro? Que nem sistema de ignição, ele tem um sistema de ignição, bobinas individuais tipo caneta, só que é uma bobina diferente, é uma bobina que tem o módulozinho de potência dentro dela, não no módulo. Então a gente não consegue nesse carro capturar nem o primário de ignição e nem o secundário. Eu consigo capturar o acionamento. Com o osciloscópio eu consigo colocar e saber se todas as bobinas estão sendo acionadas, estão funcionando. Eu não consigo, que nem quero testar um pico de tensão de vela, uma resistência lá interna de vela, se tem necessidade de trocar ou não. Nesse caso desse carro a gente não consegue, eu não consegui fazer essa captura com o osciloscópio. Bacana? Então aí vai ter que ser por quilometragem, como recomenda o fabricante, visualmente, né? Uma vela de iridium também que dura bastante. Bacana? Então é uma particularidade. Eu vou mostrar a captura do sinal dela, só para a gente ver que dá para ver que está sendo acionada e se ela está funcionando ou não. Bacana? Mas tem essa característica diferente. Vamos lá então, o que eu estou pegando aqui agora com o osciloscópio? Ó, eu estou pegando o sinal de um injetor, tá? Então eu estou pegando o sinal de um injetor. Como que eu faço para pegar o sinal do injetor? Eu vou aqui no negativo oscilante que vem do módulo, com um borne do osciloscópio, o outro eu aterro. E eu estou pegando aqui o sinal do variador de admissão, variador de fase de admissão, tá? Mesma coisa, eu vou aqui, é alimentado com 12 volts, eu vou no outro ponto, tá? No negativo oscilante, e aterro a outra ponta do osciloscópio também. Bacana? Aí a gente chega àquele sinal. Legal? O Rafa vai mostrar. Eu tenho aqui o acionamento do injetor e eu tenho aqui a sonda quadrada, esse sinal modulado do variador. Bacana? Então aqui é legal que você consegue ver se o injetor está sendo acionado, se o variador está funcionando, né? Se está funcionando, é bonitinho, você consegue ver. Esses sinais eu gravo para mim na minha biblioteca. Para mim, o dia que eu pegar sem funcionar ou com problema, eu ter a referência, né? Osciloscópio, isso é o bacana de saber. Só que você tem várias opções que você pode fazer. Eu posso parar o sinal, eu posso imprimir esse sinal para estudo, eu posso imprimir para passar para o cliente, eu posso ver aqui, ó, o que está dando, bacana, ó. Então, bico injetor, né, praxe, ó, eu tenho aqui, vem a voltagem da bateria, bacana, eu tenho a voltagem da bateria, ó. Quando o módulo aterra, esse bico cai para zero. Aqui eu tenho o tempo de injeção, né, ó, 2.2 aqui embaixo é o tempo de injeção, que esse bico fica acionado, tá bom? E aqui a hora que, né, aqui no fechamento, a hora que eu tiro o negativo, ó, 71 volts, né, o bico sobe bastante, bacana? E aqui ele fecha e volta para a voltagem da bateria para um novo ciclo, tá? Bacana? Então aqui não tem muita novidade, não tem muito segredo aí, vocês já estão craque aí já no osciloscópio. O legal, o interessante aqui é pra gente ver o cutoff desse bico, né? Todo mundo já sabe, né? É quando você acelera forte, você tira o pé do acelerador, o módulo corta o bico injetor para economia de combustível, estratégia de funcionamento. E aqui com o osciloscópio a gente consegue ver isso direitinho, né? Ó, eu tenho aqui o bico funcionando e a gente vai ver o sinal aqui também do variador, que ele também muda nessa situação, ó. Acelerei, tá vendo? Ó? Quando eu acelero, deixa eu subir só um pouquinho o sinal aqui só para vocês verem mais precisamente o tempo de injeção. Ó, que legal. Eu acelero, o tempo de injeção aumenta, claro, né? Ó, aumenta, veio forte, o tempo aumenta. E a gente vai ver, ó, o cutoff agora. Acelerei, ó, cortei, ó lá, cortou o bico. Numa determinada rotação, ele volta a funcionar o bico de novo. E o variador muda também, ó.
vendo? Ó, o variador também muda a estratégia dependendo da rotação que a gente tá. Bacana? Isso é bem legal de ver, de entender e salvar esses sinais para futuro análise de um carro desse com problema. Não é um carro tão comum de chegar, quando chega a gente faz esse tipo de trabalho. Bacana? Então, ó, primário, então eu vou lá agora, eu vou interromper aqui o primário e eu vou pegar um secundário aqui pra gente ver. Bacana, ó. Vamos lá, para um secundário aqui de ignição. Vou mostrar o acionamento aqui para vocês, pessoal. Olha lá. A gente vai colocar aqui no injetor, deixa eu só aumentar, rapaz. Vamos só aumentar aqui o tempo de captura. Deixa eu só ver. Olha lá, então eu coloquei em cima da bobina, correto? Olha lá, ó, tá vendo? Eu consigo ver que eu tenho sinal, ó. Tá? Essa bobina funciona, tá vendo? Ela tá funcionando. Rafa vai subir. Deixa eu ver, Rafa, o sinal, vamos ver? Olha lá, pessoal, tá vendo? Ó? Isso aí eu tô num tempo alto, então ele tá dando todos os ciclos aí de funcionamento dessa bobina, ó. Tá vendo? Um sinal diferente para baixo, ó. Então eu não consigo aquele sinal de secundário perfeito que a gente sempre tem aí na bobina, mas eu consigo saber, ó, essa bobina está funcionando, está sendo acionada, está funcionando, tá? Eu não consigo fazer o teste, por exemplo, de vela de ignição para saber a abertura do arco elétrico com esse sinal. Bacana? Mas já ajuda bastante já, tá? Então é um carro bem legal, com alguma filtro de óleo dele, é um filtro tipo refil, tá? Ele vai aqui, o mapa vai chegar. É um tipo filtro, esse filtro é tipo refil, bacana, refil, nada demais, tranquilo para fazer também. É um carro que dá muito pouco problema, tá? Entra mais para fazer esse tipo de manutenção e tem essas particularidades. Outra coisa que eu gosto aqui, ó, é um carro que tem muita eletrônica, então, nesse caso, eu gosto muito de utilizar o KTS 570 aqui da Bosch, que eu estou utilizando, porque, ó, a gente tem essa possibilidade, ó, tá vendo, ó? Eu consigo fazer uma vista geral do sistema e eu consigo buscar todos os módulos que o carro tem e todas as falhas que tem gravado em cada módulo. E aí a gente vai lá em cada módulo que tem falha gravada e apaga e vê o que está acontecendo, bacana? Vê o que está acontecendo, ó quantas unidades esse carro tem, tá vendo? Ó? Então já pensou se eu tiver que entrar em uma por uma para decifrar esses códigos aí? Então eu consigo detalhar os erros aqui, né? Ó. Aqui a gente consegue detalhar esses erros, ó. Ele vai me dar aqui ó, os detalhes ó, de erro, ó. Elétrica do assento do condutor, ó. Acionamento da tampa traseira, enfim, toda a eletrônica do carro, ó. Tá? Então a gente consegue aqui fazer esse detalhamento aí dos erros aí. Bacana? Então tá. Então, mais uma dica, né? Algumas particularidades aí do carro. Não tem muito o que passar porque é um carro que não tem problema, mas fica aí alguns sinais salvos, algumas particularidades. Bacana? Espero que seja útil para vocês aí. Mais um vídeo. Um abraço, até o próximo.